Olá, meu nome é Matheus Vestin, eu sou médico infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. O tema que está proposto para a nossa conversa de hoje é leptospirose. As informações sistematizadas nessa apresentação foram fundamentalmente extraídas do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a sua última edição de 2019, o último boletim epidemiológico sobre leptospirose, também do Ministério da Saúde, de 2018, e os sumários de evidência Point of Care, Up to Date e Dynamed. Iniciando pela definição, não de uma referência específica, mas daquilo que a gente pode consolidar das informações mais importantes relativas à leptospirose, é que trata-se de uma doença infecciosa febril de início abrupto, causada por uma bactéria aeróbica veiculada pela urina de reservatórios que em geral são roedores, mas virtualmente qualquer mamífero pode veicular a bactéria, e o seu espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos até formas mais graves icterohemorrágicas com injúria renal aguda. O que é essencial desde início, poderia ser um resumo final da apresentação, mas para já termos uma visão global do que vamos tratar, é que a leptospirose é uma doença absolutamente inespecífica nas suas manifestações iniciais, consistindo de um quadro febril agudo acompanhado de dores musculares e cefaleia. As formas graves, que respondem em média por 10% do espectro clínico, entre 5% e 15%, envolvem acometimento hepático com icterícia clinicamente manifesta, insuficiência renal aguda e fenômenos hemorrágicos, notadamente no pulmão, que é o que é conhecido como a síndrome pulmonar da leptospirose. E essa tríade de icterícia, insuficiência renal e fenômenos hemorrágicos com acometimento pulmonar é a tríade de Weil, que responde pela forma mais grave da doença. A letalidade média é de 10% para as formas graves. De uma forma mais abrangente, poucos casos evoluem mal, se considerarmos todos os casos de leptospirose, mas dentre aqueles que evoluem com uma dessas três formas ou todas elas de gravidade, a letalidade média é de 10%. É uma doença que concentra-se em homens na faixa etária produtiva entre 20 e 49 anos, majoritariamente nas regiões urbanas e concentra-se nas estações chuvosas. O contágio se dá pelo contato com a urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria, geralmente procedentes da urina desses animais infectados, que são os reservatórios. Dentre os reservatórios mais importantes para fins epidemiológicos são os roedores, a ratazana, os ratos de telhado e os camundongos. E o tratamento especificamente fundamental para as formas graves e em alguma medida questionável para as formas oligossintomáticas, se dá com antibióticos de fácil acesso, doxiciclina e amoxicilina no contexto ambulatorial por via oral, e para as formas mais graves, ceftriaxona, penicilina cristalina, dentre outras cefalosporinas de terceira geração. O agente etiológico é então uma bactéria helicoidal, na forma espiroqueta aeróbica obrigatória do gênero Leptospira. São conhecidas 14 espécies patogênicas para o homem, sendo a mais importante a Leptospira interrogans, e já foram descritos com certeza mais de 200 sorovares, chega-se aproximadamente a 300 variantes, e a icterohemorrágica e a Copenhague são aquelas que, quando isolam-se nos casos mais graves, as mais frequentemente encontradas. Há, portanto, um elevado grau de variação antigênica e uma notada sobrevivência da bactéria no meio ambiente, que pode chegar até 180 dias, o que confere esse sucesso lamentável para nós humanos, mas do ponto de vista de sobrevida da bactéria e possibilidade de infectar outros animais ou seres humanos nesse período muito grande. Lembrando que a faixa de temperatura em que a bactéria mais se adapta e sobrevive é entre 28 e 32 graus, o que justifica a concentração dos casos em regiões tropicais com temperaturas mais elevadas. No cenário nacional, lembrando que a leptospirose é uma infecção encontrada em qualquer país do mundo,
nós verificamos que a série histórica nacional em número de casos absolutos mostra uma concentração nas regiões sul e sudeste, representado pelas barras laranja e rosa claro. Mas houve em 2014 e 2015 um número elevado de casos documentados na região norte, coincidente com períodos de chuvas mais intensas nessas regiões, com um índice pluviométrico muito acima da série histórica dessa região. E é nitidamente uma infecção pelo seu caráter de transmissão pela urina dos roedores e vinculado a enchentes e inundações, que se concentra nos períodos do ano com maior frequência de chuva. Então nós percebemos que cada uma das curvas pelas distintas regiões, macro-regiões do país, há uma concentração dos casos nos meses do verão e da primavera. Os casos começam a se elevar em outubro, novembro, dezembro e se concentram em janeiro e fevereiro, que são os meses cheios do verão. É digno de nota que a região nordeste tem uma curva um pouco diferente, lembrando que na região nordeste esse padrão de chuvas não respeita muito essa sazonalidade das outras regiões do Brasil e tem uma frequência maior de chuvas no período do inverno. Em relação à faixa etária e razão dos sexos, esse gráfico mostra pra gente que é uma infecção mais a característica dos homens e que acomete as faixas etárias de adultos e um pouco aí da maturidade indo para os idosos não tão com idade não tão avançada, mostrando que tem uma relação clara com exposição aos fatores de risco na idade produtiva, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de lazer. Em relação ao número de internações ou hospitalizações em relação ao número de casos, observa-se uma curva relativamente constante ou que acompanha o crescimento do número de casos com o crescimento da hospitalização, e essa frequência de hospitalização gira em torno de 5 a 9%, o que bate com aquela expectativa de que dentre todos os casos da leptospirose, em torno de 10%, 5 a 10, vão evoluir com as formas graves, que portanto demandam hospitalização, e são esses os casos com risco de óbito. Lembrando que a letalidade para esses casos gira em torno de 10%. Quando se analisam as notificações e o vínculo epidemiológico que leva à suspeição da leptospirose, observa-se que trata-se de uma infecção nitidamente urbana, respondendo aí por cerca de 80% dos casos, enquanto a região rural e periurbana responde aproximadamente por 18%. Em relação à área em que o paciente acredita ter adquirido a infecção, o peridomicílio e a região próxima ou vinculada ao trabalho responde por mais de 60% dos casos. Em relação à exposição de risco daquilo que o paciente entendeu ser a exposição relacionada à infecção, algum sinal de roedor é sempre apontado como o vínculo epidemiológico mais frequente, e lembrando que essa soma ultrapassa em muito 100%, porque a notificação comporta a marcação de mais de um dessas exposições. Água e lama, muitas vezes relacionadas a enchentes e inundações, é mencionada em mais de 50%, e outros vínculos epidemiológicos de importância, como contato com lixões, águas naturais de rios e poços, criação de animais, e aqui voltando a uma informação do início, de que não apenas os roedores, mas qualquer mamífero pode se infectar e veicular a bactéria da leptospirose pela urina. Então, animais de criação, sejam equinos, caprinos, bovinos, podem também ter relação com a transmissão de leptospirose. E visualizar roedor diretamente, não apenas seus sinais e indícios, é mencionado em mais de 1/3 dos casos. Então, em relação a esses reservatórios de grande importância da transmissão, são os roedores sinantrópicos, lembrando que sinantropia é um conceito da ecologia que faz menção à relação comensal que os animais têm com o ser humano, desde que
ela leve a um proveito pelo animal dessa aproximação com os seres humanos e que não guarde relação com uma domesticação desses animais. Então, tanto ratos, quanto baratas, quanto mosquitos, que se bem adaptam aos processos de povoamento urbano, são esses animais considerados sinantrópicos. E aí, como já mencionado no sumário inicial, as 3 espécies de roedores mais vinculadas à transmissão da leptospirose são as ratazanas, os ratos pretos de telhado e os camundongos. Lembrando mais uma vez que outros mamíferos, e virtualmente todos os mamíferos podem se infectar e, na verdade, não desenvolver formas clínicas significativas da leptospirose e servirem de reservatórios com eliminação da bactéria pela urina. A maioria, portanto, não desenvolve a doença, abrigam essas bactérias nos rins e eliminam pela urina no ambiente. Em relação à transmissão e à imunidade, a transmissão se dá por exposição direta ou indireta à urina desses animais infectados. A penetração do organismo se dá facilmente em pele com solução de continuidade, com alguma lesão, abrasão ou machucado. Para que haja penetração ativa pela pele íntegra, é preciso que a exposição aconteça por um tempo prolongado com a água ou lama contaminada, e a penetração nas mucosas, quando eventualmente há um contato por ingestão ou contato com mucosa ocular e oral com água contaminada, também se dá de forma mais facilitada. Formas raras de transmissão envolvem contato direto com sangue, tecido e órgãos de animais infectados, transmissão acidental em laboratórios e a ingestão de água ou alimentos contaminados. Então, aquela ideia de que a latinha de refrigerante, cerveja, outra bebida, armazenada em locais em que pode ter tido contato com urina de rato e que pode haver transmissão da leptospirose por este mecanismo, não é uma lenda urbana, é um fato, ainda que seja muito menos comum e difícil de se estabelecer esse vínculo epidemiológico do que o contato com água, lama e inundações ou lixões ou diretamente com os roedores. Transmissão entre humanos é possível, uma vez que o humano, como um hospedeiro acidental que desenvolve a forma clínica, apresenta a bactéria no sangue, na fase leptospirêmica, na primeira semana, e a partir da segunda semana de infecção elimina a bactéria pela urina, mas é absolutamente rara a transmissão entre humanos. E a imunidade pós-infecção é específica por sorovar. Se nós lembrarmos que existem pelo menos 10 espécies patogênicas ao ser humano e que existem vários sorovares para cada espécie, é possível que uma mesma pessoa adquira mais de uma vez leptospirose ao longo da vida, principalmente aquelas pessoas que vivem em condições sanitárias, lamentavelmente ainda muito inadequadas, ou aqueles que têm exposições profissionais ou de lazer de risco. A incubação da bactéria até que, portanto, iniciem-se os sintomas clínicos leva de 1 a 30 dias, tipicamente 1 semana a 10 dias, a gente considera então de 5 a 14 dias o período clássico de incubação, e a forma clínica ou o espectro clínico da doença é dividido em 2 fases. A fase precoce, leptospirêmica, ou seja, com presença da bactéria na circulação sanguínea, em que nota-se febre, cefaleia e mialgia, absolutamente inespecífico o quadro clínico, e uma fase tardia a partir da 2ª semana, que é a fase imunomediada, onde pode-se observar a tríade de Weil, que é caracterizada pela presença de icterícia por acometimento hepático, insuficiência renal e fenômenos hemorrágicos, principalmente no pulmão, na região da pele, subcutâneo e eventualmente em sistema nervoso central. Aqui, para ilustrar as manifestações clínicas, tendo ficado de fora as manifestações pulmonares desse esquema, a porta de entrada, portanto, se dá pelas mucosas, mas mais frequentemente pela pele íntegra ou não íntegra, com a penetração ativa da espiroqueta, disseminação pelo sistema cardiovascular e eliminação pelo sistema urinário, uma vez que há a presença da bactéria nos rins, especialmente nos túbulos contorcidos proximais. E as manifestações clínicas clássicas de febre, mialgia e cefaleia, com ou sem meningismo, que já é uma forma mais rara e grave, acompanhadas das outras formas de gravidade, hepatite, nefrite e os fenômenos hemorrágicos.
Então, com algum detalhamento, a fase precoce da primeira semana de doença, febre, cefaleia e mialgia, o que não permite fazer um diagnóstico preciso de leptospirose e entra num diagnóstico diferencial absolutamente vasto, com várias outras infecções que não necessariamente têm um sintoma ou sinal localizatório para um aparelho orgânico específico. Então nós temos como diagnóstico diferencial aqui dengue, zika, chikungunya, rickettsiose, hantavirose, dentre outras infecções agudas. Artralgia, hiperemia e hemorragia conjuntival com fotofobia, dor ocular e tosse são sintomas que podem aparecer na fase precoce, mas menos comuns do que a tríade febre, cefaleia e mialgia. É muito importante lembrar que a mialgia na leptospirose se concentra nas panturrilhas e região lombar, principalmente mencionado pelos pacientes, as panturrilhas, como nós veremos num gráfico ao final da apresentação. Menos de 20% dos pacientes podem ter aumento do fígado, baço e linfonodos periféricos ou na cavidade torácica e abdominal. Essa é uma fase que tende a ser autolimitada, na maioria dos casos, regride espontaneamente entre 3 e 7 dias a despeito do uso de antibióticos. E aí que há uma grande dúvida e incerteza na literatura da pertinência do uso dos antibióticos, mesmo quando se suspeita clínica epidemiologicamente de leptospirose na fase precoce, sem sinais de gravidade. Mas isso nós vamos abordar no final da apresentação, quando falarmos do tratamento. E do ponto de vista laboratorial, elevação de creatinina fosfoquinase em graus variáveis de rabdomiólise e leucocitose com neutrofilia são os achados mais importantes. O exantema não é típico da leptospirose, ele acontece entre 10 a 20% dos casos e consiste numa erupção maculopapular eritematosa, eventualmente urticariforme purpúrica, e que acomete principalmente o tronco e a região pré-tibial, que não está ilustrada aqui nesta figura. Em relação à fase tardia, da segunda semana em diante, principalmente, que é a fase imune, nós vamos trazer alguns detalhamentos da icterícia, da injúria renal e dos fenômenos hemorrágicos com a síndrome pulmonar. Em relação à icterícia, a elevação da bilirrubina direta começa a acontecer entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, mas notadamente na segunda semana é que se observa a icterícia mais marcada. Ela é muito bem descrita com essa tonalidade alaranjada, mencionada como uma icterícia rubínica. Há uma elevação moderada de transaminases, o que é útil para o diagnóstico diferencial com as hepatites virais agudas, em que as transaminases frequentemente ultrapassam a 1000, 2000, tanto a AST quanto a ALT, e na leptospirose observa-se uma marcada elevação das enzimas canaliculares com alagamento variável do RNI. Obviamente, quanto maior a gravidade, maior é o alagamento do RNI e vice-versa, indicando uma disfunção hepatocelular, além da lesão pela elevação de transaminases. Então, o diagnóstico diferencial com as hepatites agudas já foi mencionado, é um preditor de mau prognóstico, e essa sufusão conjuntival, que é a semelhança de uma conjuntivite com alguns focos de hemorragia, é um dado não necessariamente frequente, mas muito característico da leptospirose e que pode aparecer inclusive na fase precoce, não só na fase tardia ou imune com icterícia. Em relação à insuficiência renal, ela é inicialmente não oligúrica, ou seja, sem redução do volume urinário. É importante lembrar que, diferentemente da maioria das insuficiências renais agudas, ela cursa com hipocalemia, muito em função da disfunção tubular proximal, o que se assemelha à fisiopatologia de uma acidose tubular renal do tipo 1, né, dos túbulos contorcidos proximais. A fase oligúrica decorre de um acometimento pré-renal, ou seja, fenômenos hemorrágicos, a desidratação conferida por dias de febre, náusea, eventualmente vômitos com diarreia, levam a uma insuficiência renal pré-renal, e toxicidades diretas também contribuem, além dessa isquemia renal, para a necrose tubular aguda com instalação da fase oligúrica da insuficiência renal. O exame de urina rotina vai mostrar baixa densidade hematúria e piúria, e a abordagem precoce para prevenir
a injúria renal envolve manter o paciente bem hidratado em euvolemia e corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos que na fase inicial, com ainda volume urinário preservado, nota-se a necessidade de corrigir o potássio por essa perda aumentada que já foi mencionada. E a abordagem tardia com diálise, sempre naquela polêmica na condução intensiva, seja, né, para os contextos de sepse com injúria renal, qual seria o momento ideal da diálise, se mais precoce ou não, mas nós não temos evidências que direcionem esse raciocínio. Em relação à fisiopatologia dessa injúria renal, como já foi mencionado por alto no slide anterior, nós temos acometimento renal por pigmento, seja mioglobina ou bilirrubina, que contribuem para o processo de necrose tubular aguda. Os fenômenos hemorrágicos, vômitos, diarreia e febre, com fenômenos de vasculite que levam a hemorragias e diminuição da volemia com a desidratação, hipotensão e a injúria pré-renal, também culminando com a necrose tubular aguda, e uma toxicidade direta pela espiroqueta nos rins, causando nefrite intersticial aguda, todos esses fenômenos em conjunto levando à insuficiência renal aguda. Essa é a fisiopatologia proposta e mais descrita aí para a injúria renal. Em relação à síndrome pulmonar, ela é marcada por tosse, dispneia e hemoptise, ocasionalmente com dor torácica e cianose, e a insuficiência respiratória é do tipo hipoxêmica, sendo sindromicamente entendida como SARA, podendo também haver congestão, e aqui há sempre aquele cuidado da reposição volêmica não ser excessiva, para que a gente não some a uma síndrome de angústia respiratória do adulto, a congestão pulmonar como um fator agravante. Mas o que mais determina e sela prognóstico na forma pulmonar é quando se instalam-se hemorragias pulmonares, que correspondem aí ao mecanismo de morte. Em até 50% dos casos vão cursar com óbito nesses pacientes que têm hemorragia pulmonar. O suporte ventilatório quando necessário, envolve suplementação não invasiva de oxigênio, com ventilação não invasiva sendo preferencial a ventilação invasiva, mas que não deve ser retardada em função de uma gravidade que o paciente apresente. Os fenômenos hemorrágicos, então, marcadamente no pulmão, como ilustra essa figura aqui, acometendo principalmente o pulmão direito, mas podem também acometer qualquer parte do organismo, subcutâneo e pele, com manifestação de petequias, equimoses e hematomas, num espectro de gravidade maior acometendo o sistema nervoso central, e a conjuntiva, inclusive naquela fase precoce da doença, levando aquele quadro de sufusão conjuntival que é pouco frequente, mas característico da leptospirose. Formas menos comuns da leptospirose, algumas com gravidade, é a meningite asséptica, com quadro confusional agudo. Então lembrar que da tríade inicial de febre, cefaleia e mialgia é sempre importante, não só para se pensar em meningite asséptica para leptospirose, mas para se descartar um quadro meníngeo em febre e cefaleia, fazer avaliação de rigidez cervical. Quando há suspeita de acometimento meníngeo, havendo segurança para punção lombar e obtendo-se o líquor cefalorraquidiano, observa-se que a característica é de aumento de proteínas, baixa de glicose, assim como as meningites bacterianas, e um aumento da celularidade às custas ou de mononuclear ou de polimorfonuclear. Isso é bem variável, não há um padrão característico na leptospirose. Pode haver encefalite com déficits focais e crises convulsivas, não só pelo acometimento direto do sistema nervoso central, mas por fenômenos hemorrágicos intraparenquimatosos. Síndrome de Guillain-Barré desencadeada por essa infecção, neurite periférica, mielite transversa e acometimento miocárdico com distúrbios de condução, especialmente bloqueios atrioventriculares e fibrilação atrial. Pancreatite também pode ser observado num número pequeno dos casos. Sistematizando então os achados mais frequentes que se observam na forma clínica da leptospirose, chama atenção aqui em frequência que febre, mialgia e cefaleia é a tríade clássica desta infecção,
Dores na panturrilha são mencionadas dentre as mialgias diversas como algo que é particularmente importante e mais doloroso do que os outros pontos do organismo, e vômitos, icterícia, alterações respiratórias, injúria renal, hemorragia pulmonar, alterações cardíacas e meníngeas correspondem aos diversos espectros de gravidade da doença, sendo, portanto, menos frequentemente observados do que a tríade clássica com a dor na panturrilha. Os diagnósticos diferenciais, evidentemente, são amplos, como foi mencionado anteriormente, praticamente todas as infecções que não são específicas de um sistema orgânico, como infecção de vias respiratórias altas, uma diarreia infecciosa, infecção de pele ou uma síndrome meningea pura, qualquer quadro febril agudo entra no diagnóstico diferencial de leptospirose. Daí a importância da anamnese contemplar os vínculos ou as exposições epidemiológicas de risco, a fase do ano e as epidemias ou a procedência de um determinado paciente quando viajou ou vem de uma outra região recentemente no momento daquele atendimento. Então, em destaque nos diagnósticos diferenciais, nós temos os quadros de dengue, não só dengue como zika, chikungunya, tem importância para o diagnóstico diferencial, malária quando procedente de regiões endêmicas, e aqui chamamos atenção especial para as rickettsioses transmitidas pelo carrapato, o agente infeccioso aí, a Rickettsia rickettsii, lembrando que o quadro clínico inicial de febre, cefaleia e mialgia vai ser exatamente o mesmo na leptospirose e na rickettsiose. Na fase tardia, como diagnóstico diferencial, nós temos as hepatites virais agudas, pelo acometimento hepático já mencionado, a hantavirose, que dificilmente nós fechamos o diagnóstico, mas que responde por quadros primariamente graves do ponto de vista respiratório, uma síndrome febril aguda com insuficiência respiratória fulminante, febre amarela, que tem uma importância epidemiológica cada vez maior no cenário nacional. Aqui em Minas Gerais, especialmente nos últimos anos, vivemos e ainda temos risco da emergência de febre amarela a cada ano. A malária já mencionada, a dengue novamente no seu espectro de maior gravidade e uma menção muito especial para os quadros sépticos. A sepse, com a sua a inevitável disfunção orgânica múltipla, entra no diagnóstico diferencial da leptospirose ou de qualquer uma dessas outras doenças infecciosas agudas, virais ou não, que cursam com a disfunção orgânica de fígado, rim, pulmão, dentre outros sistemas orgânicos. Em relação ao diagnóstico específico, ele pode se dar isolando diretamente a leptospira ou identificando-se anticorpos contra a leptospira. Inicialmente, então, as formas de isolamento da leptospira envolvem hemocultura na fase precoce, lembrando que a leptospira ela está presente na circulação sanguínea nos primeiros 7 dias, podendo se estender até 10, 14 dias, e a partir desse período, 7 a 10 dias, ela passa a estar presente na urina. Então a urocultura, a partir do 7º dia ou na fase tardia, seria uma outra forma de se isolar a bactéria. Eventualmente pode ser isolada, mas com baixíssima sensibilidade no líquor, em casos em que há acometimento do sistema nervoso central. Lembrando que, para qualquer cultura de sangue, urina ou líquor, o crescimento é lento, de semanas a meses, então não é um método diagnóstico que vai nos auxiliar na condução clínica desses pacientes. A pesquisa pode ser direta em campo escuro, ou seja, não necessariamente com a cultura, mas assim como a cultura não tem uma utilidade clínica muito grande pelo crescimento lento, ainda que tenha sensibilidade moderada, a pesquisa direta em campo escuro tem baixa sensibilidade e requer técnica especializada. Ela pode, inclusive, gerar falso positivo por debris na amostra que podem ser confundidos com a forma da espiroqueta. O isolamento através da PCR tem boa sensibilidade e especificidade, ainda que não tenham muitos estudos documentando essas medidas de acurácia para a leptospirose, mas é um exame caro, não disponível na prática clínica da maioria dos locais em que nós trabalhamos. O diagnóstico, então, pode ser feito não apenas pelo isolamento direto da bactéria, mas pela pesquisa de anticorpos dirigidos contra ela, pela técnica do ELISA, e do teste de aglutinação microscópica ou microaglutinação de forma mais sucinta.
Ambos têm a sensibilidade e especificidade variáveis em diversos estudos que não são tão grandes e tão bem conduzidos. Uma meta-análise apontou que o ELISA IgM tem sensibilidade em torno de 64% e especificidade de 95%, e o teste de microaglutinação, que não diferencia sorovares, requer a manutenção de culturas de laboratório para extração de antígenos da leptospira para se processar a reação. Portanto, é um exame em alguma medida trabalhoso e não disponível em muitos laboratórios, mas disponíveis na maioria dos laboratórios de referência dos estados. Tem uma sensibilidade moderada, em torno de 50%, com boa especificidade quando somado à hemocultura. Esses são dados de uma meta-análise apresentada pela Clinical Infectious Disease, mostrando aí que há muita dúvida em relação às medidas de acurácia de ambos os testes sorológicos para leptospirose. O diagnóstico específico, portanto, pode ser feito com ensaio imunoenzimático ELISA IgM, que deve ser colhido a partir do 5º dia após o início dos sintomas. Então, do ponto de vista prático, quando que nós vamos coletar a amostra para enviar para os laboratórios de referência? A partir do 5º dia, mas preferencialmente a partir do 7º dia, quando tanto ELISA quanto o exame de microaglutinação já podem se tornar positivos. Então, a primeira amostra a partir do 7º dia da microaglutinação, sendo importante repetir uma segunda amostra depois da segunda semana e com menos de 60 dias do início dos sintomas. A cultura até o 8º dia, lembrando que ela só vai ter chance de se positivar na fase leptospirêmica e antes de iniciar os antibióticos preferencialmente, e a análise através da técnica de PCR também até o 8º dia, quando tem a fase leptospirêmica. Com essas informações, a gente chega à possibilidade de definir o que vem a ser um caso suspeito, né? Tem 2 critérios para definirmos caso suspeito. O primeiro deles, envolvendo a tríade clássica febre, cefaleia e mialgia, com algum dos vínculos epidemiológicos conhecidos da doença, ou seja, nos 30 dias anteriores à data do início dos sintomas, que compreende aí o período de incubação alargado, para que não haja perda de casos no critério epidemiológico de definição de caso suspeito. Então, qualquer paciente com essa tríade clínica e exposição a enchentes, alagamentos, lamas, coleções hídricas, exposição a esgoto, fossas, lixo, entulho, contato direto ou indireto com roedores, atividades que envolvam risco ocupacional, vínculo epidemiológico confirmado por um critério laboratorial ou residir ou trabalhar em áreas de risco, preenche, portanto, um desses mais a tríade clássica da doença, a definição de caso suspeito. Uma segunda forma de se definir caso suspeito é pela mesma tríade de febre, cefaleia e mialgia, acompanhada de um dos seguintes sinais e sintomas que são mais característicos ou preocupantes relativos à leptospirose, que é a sufusão conjuntival, parece uma conjuntivite com pontos de hemorragia, lembrando que é característico, mas não é tão frequente, sinais de insuficiência renal aguda, incluindo, a redução do volume urinário para marcar a insuficiência renal aguda, é uma das formas, de se definir e se classificar a gravidade da insuficiência renal aguda, icterícia ou aumento de bilirrubinas, ainda que não haja icterícia clinicamente manifesta, e fenômenos hemorrágicos, seja pulmonar, no subcutâneo ou em outra região do organismo identificado por exames complementares. Então, qualquer um desses critérios clínicos somados à tríade clássica de febre, cefaleia e mialgia permite a definição de casos suspeitos. Sempre que se definir o caso como suspeito de leptospirose, deve-se proceder à notificação e à coleta e envio da amostra para tentar-se chegar à definição de caso confirmado, que consiste na definição de um caso suspeito com mais um dos seguintes critérios, levando em consideração os exames sorológicos ELISA e aglutinação, microaglutinação. Os critérios são ELISA IgM reagente com uma microaglutinação inicialmente negativa na fase precoce com menos de 7 dias e que se torna positiva na fase tardia,
tendo, portanto, um título maior de 200 entre 14 e 60 dias do início dos sintomas, ou aumento de 4 vezes ou mais da titulação da microaglutinação com intervalo de 14 dias, colhe-se a partir do 5º dia, 5º, 7º dia, preferencialmente depois do 7º, espera-se 14 dias, colhe-se uma segunda amostra e se houver uma elevação de 4 vezes na titulação, fecha-se o critério laboratorial. Ou, se não for possível colher 2 amostras e tivermos uma amostra, principalmente da fase tardia, com título de microaglutinação maior que 800, também fecha o critério laboratorial. Isto somado ao caso suspeito, que envolve as definições anteriormente mencionadas, permite confirmar um caso de leptospirose. Claro que também serve como critério laboratorial para a confirmação do caso o isolamento direto da leptospira em sangue pela pesquisa direta em campo escuro, pela cultura de sangue, urina ou outro material biológico, ou utilizando a técnica da PCR. Aqui uma chamada de atenção extraída diretamente do Guia de Vigilância Epidemiológica, fazendo menção que qualquer exame negativo, ou portanto não reagente, dos exames sorológicos, ELISA ou microaglutinação, com a amostra colhida antes do 7º dia, não descarta caso suspeito. Então, do início da síndrome febril, se o exame foi coletado e enviado para o laboratório de referência com menos de 7 dias, deve-se repetir a amostra não só para se confirmar o diagnóstico pela elevação dos títulos, se a primeira amostra vier positiva, mas também se ela vier negativa, mais importante ainda, ter essa segunda amostra coletada a partir do 7º dia, antes de se descartar o caso de leptospirose. E o que nós observamos é que em qualquer contexto de confirmação laboratorial da leptospirose, não é possível, para as formas graves, esperar-se o resultado laboratorial para proceder-se o tratamento específico quando se suspeita de leptospirose. E o tratamento, então, para os pacientes que têm via oral e que não estão com a forma grave da doença, pode ser feito com doxiciclina, uma tetraciclina aí, usada 100 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias, ou amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas, também por 5 a 7 dias. Nos Estados Unidos e Europa é muito utilizado o macrolídeo como a alternativa a um desses antibióticos, inclusive para grávidas, para as quais também se preconiza a amoxicilina, devendo-se evitar a doxiciclina. Para os casos graves na fase tardia, recomenda-se o tratamento com penicilina cristalina, ampicilina, ceftriaxona e cefotaxima. Virtualmente qualquer cefalosporina de terceira geração deve ter, e a maioria dos beta-lactâmicos tem ação contra a leptospira. Aqui cabe uma reflexão do ponto de vista de abordagem sindrômica, que quando nós mencionamos que a leptospirose, na sua manifestação clínica inicial de cefaleia, mialgia e febre, envolve uma ampla gama de diagnósticos diferenciais, a exceção de malária, que tem um vínculo epidemiológico de procedência de uma área endêmica muito específico, a maioria dos outros diagnósticos diferenciais, como hepatites virais, dengue, zika, chikungunya, a febre amarela, a hantavirose, não compreendem tratamento específico com antibiótico terapia, mas a rickettsiose sim. Então, dentro das doenças febris agudas em que se suspeita de um vínculo epidemiológico para leptospirose e ou para rickettsiose, é prudente que se inicie a antibiótico terapia específica. Vale dizer então que, frente às frequentes epidemias de dengue em diversos centros urbanos do nosso país, nós devemos conduzir a maioria desses casos febris agudos inespecíficos como dengue do ponto de vista do suporte hídrico ao paciente naqueles regimes de hidratação preconizados, seja num contexto ambulatorial, seja num contexto de internação com terapia de hidratação venosa. Mas, na decisão de usar ou não antibiótico, havendo um vínculo epidemiológico para leptospira, para leptospirose ou para rickettsiose que envolve exposição a carrapato, não deve-se prescindir do uso de antibiótico, dada a potencial gravidade e letalidade dessas doenças. E aí, doxiciclina, que é preconizado para leptospirose,
é o tratamento oral de escolha para rickettsiose, sendo, portanto, uma medicação que cobriria essas duas infecções que têm uma possibilidade de evoluir com formas graves e que tem tratamento específico e eficaz para ambas. A doxiciclina serviria. O macrolídeo, também entrando aqui como uma opção de tratamento para a leptospira, a azitromicina, tem ação contra a rickettsia e pode ser considerado uma opção terapêutica. E por fim, em relação à convalescência da doença, astenia, fraqueza geral e anemia pode persistir por 1 a 2 meses ou eventualmente até mais, com uma síndrome de fadiga crônica. Febre, cefaleia, mialgias e mal-estar, que consiste, na verdade, a tríade clássica da doença, também podem demorar para entrar em remissão, mesmo que o paciente não evolua com sinais de gravidade. A icterícia desaparece lentamente em semanas, isso não indica que não houve uma resolução desde que outros critérios clínicos tenham melhorado do paciente, e a eliminação da bactéria pela urina nos pacientes acometidos pode continuar por até 1 semana ou vários meses após o desaparecimento dos sintomas. Não está aqui sistematizado nos slides, porque não há um consenso da literatura em relação à quimioprofilaxia para a leptospirose, ou seja, pessoas que se expõem a enchentes, águas potencialmente contaminadas ou têm outro vínculo epidemiológico fortemente suspeito, antes de terem qualquer sintoma e sinal clínico, de tomar algum antibiótico para prevenir a instalação da leptospirose. O que se usa e o que já se estudou ao redor do mundo, tem um estudo grande da Tailândia que chegou à conclusão que usar doxiciclina 200 mg em dose única preveniu em alguma medida o surgimento da leptospirose em pacientes expostos a águas de enchentes e inundações com solução de continuidade da pele. Então, ainda que não haja uma recomendação formal, nem no Guia da Vigilância Epidemiológica do Brasil, há estudos da literatura que mencionam considerar-se a quimioprofilaxia com doxiciclina para pacientes expostos a enchentes e inundações com solução de continuidade na pele. Mas, volto a dizer, não há um consenso na literatura em relação a isso. E em relação aos antibióticos, uma última consideração: não há uma superioridade entre nenhum antibiótico em relação ao outro, seja comparando-se a amoxicilina, doxiciclina e azitromicina para a forma precoce, seja a penicilina com qualquer outra cefalosporina de terceira geração para as formas tardias ou mais graves da doença. Existem alguns estudos, inclusive, que colocam em xeque, há uma meta-análise da Cochrane em relação a isso, que o tratamento dos pacientes na fase precoce com a ausência de sinais e sintomas de gravidade teria algum benefício na prevenção da evolução clínica para a gravidade ou no encurtamento dos sintomas. Mas estudos individuais mostraram que o benefício do antibiótico na fase precoce seria exatamente encurtar tempo de sintomas, reduzir a eliminação de leptospira na urina e reduzir a chance da evolução para a gravidade. Como é difícil prever quem vai evoluir para a gravidade e quem não vai, e muitas vezes um acesso sequencial depois de uma primeira avaliação no sistema de saúde pode ser tardio, na maioria das vezes, prudente, em havendo critério clínico e epidemiológico para a leptospirose, já iniciar a antibiótico terapia, ainda que pairem dúvidas na literatura do real benefício do seu uso na fase precoce. Já na fase tardia com manifestação de gravidade, ou quando começam essas manifestações de gravidade, não há dúvida que o antibiótico tem que ser instituído o mais precoce possível, até porque neste contexto de gravidade é impossível fazer o diagnóstico diferencial com sepse e disfunção orgânica múltipla, o que mandatoriamente requer o pronto início de antibiótico parenteral de amplo espectro. Era isso então, obrigado a todos e todas e estamos aí disponível para as perguntas. Pode. Não só do gato, como do cachorro, como do cavalo, como do boi. Como mencionado no início da apresentação, qualquer mamífero é passível de se infectar pela leptospira, mas
epidemiologicamente, são poucos os casos em que se confirma a transmissão a partir de animais domésticos. Mais frequentemente está relacionado com os roedores, aqueles 3 que nós mencionamos, as ratazanas, ratos de telhado e camundongos, e outros mamíferos de criação, equinos, caprinos e suínos, numa exposição ocupacional de contato direto com esses animais e as suas excreções. Mas virtualmente todos os mamíferos, aí incluídos cães e gatos, podem abrigar a leptospira e poucas vezes evoluem com síndromes clínicas, portanto tornam-se também reservatórios que eliminam a bactéria por longos períodos na urina. Desconheço essa via de transmissão, pode até ser que haja aí num pé de página da literatura alguma menção a isso, mas no entendimento da fisiopatologia e do tropismo da espiroqueta, da leptospira, ela tem um tropismo pelo sistema tubular renal, onde ela se localiza e, portanto, há essa eliminação notadamente na urina. Nas fezes não há uma menção epidemiologicamente importante, seja para os roedores, seja para outros animais, aí, mamíferos que podem albergá-la. Pois é, isso tem dados na literatura que são conflitantes no seguinte sentido. De uma forma geral, qualquer doença infecciosa, e a gente tem aí a influenza, inclusive na priorização dos grupos a serem vacinados, que extremos de idade, idosos e crianças abaixo de 2 ou 5 anos, são sempre mais vulneráveis e cursam com mais gravidade para qualquer síndrome clínica infecciosa. Na leptospirose, analisando-se crianças, inclusive de maior idade, de uma forma geral, dados da literatura apontam que os adultos costumam evoluir com maior gravidade do que as crianças, mas claro que crianças muito novas, abaixo de 5, 2 anos, tendem, como para a maioria das infecções, cursar com mais gravidade pela imaturidade do sistema imune. Então, essa pergunta é fundamental em alguma maneira, né? Eu comentei sobre isso na apresentação, mas é bom que a gente possa reforçar a reflexão em torno desse tema. Novamente, a maioria absoluta dos casos de leptospirose, mais de 90%, 95%, vai cursar com uma síndrome febril aguda acompanhada de dores musculares e cefaleia, com evolução benigna, remissão espontânea e bom prognóstico, a despeito, ou seja, sem necessitar de uso de nenhum antibiótico. A maioria, inclusive, não chega a procurar atenção médica e evolui de forma muito favorável. Quando há sintomas mais exuberantes dentro dessa tríade de cefaleia, mialgia e febre, e que suspeita-se da leptospirose por um vínculo epidemiológico, é prudente considerar-se o uso de antibiótico, porque é difícil prever quem vai evoluir para a forma grave, a não ser que seja possível um acompanhamento muito próximo do paciente, ou que trate-se de um paciente com bom entendimento e com bom suporte familiar, para que, havendo qualquer piora ou não melhora no prazo de 5, 7 dias, ele retorne à unidade de saúde para ser reavaliado e iniciar o antibiótico. Então, a literatura, objetivamente, não mostra a clara redução de mortalidade com o uso de antibiótico quando se analisa a leptospirose de uma forma geral. Quando se subanalisam os dados de pacientes de forma grave, é evidente a importância da antibiótico terapia para a redução de mortalidade. Quando se analisa de uma forma global, colocando aí esses 90% que não vão evoluir com as formas graves, o antibiótico vai ter um papel no máximo de encurtamento dos dias de sintomas, redução da eliminação de leptospira pela urina dos humanos, o que tem pouca importância para a saúde pública, e uma tendência, numa meta-análise que foi feita, a reduzir a chance de chegar a evoluir para formas graves. Mas isso não está muito claro na literatura. O problema é que trata-se de uma doença negligenciada, com poucos estudos de peso e com N adequado para tirarmos conclusões robustas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, voltando
aquela ideia do diagnóstico diferencial para as síndromes febris agudas sem sintoma localizatório em algum aparelho, em que a gente vai colocar aí no diagnóstico diferencial dengue, zika, chikungunya, febre amarela, hantavirose, rickettsiose e leptospirose. Leptospirose e rickettsiose são as duas que requerem antibiótico para prevenir ou tratar as formas graves. Havendo vínculo epidemiológico para uma das duas, é prudente que se inicie antibiótico terapia. Para as duas, a doxiciclina é o antibiótico mais indicado. Então, havendo uma suspeição de leptospirose ou rickettsiose, acho que a recomendação mais prudente é que se inicie antibiótico dentro dessa síndrome clínica com vínculo epidemiológico. Bom, a higiene com qualquer produto adquirido comercialmente, que não foi cultivado por cada um de nós, o que é absolutamente a exceção hoje em dia, né? A gente compra quase tudo, deve ser adequadamente higienizado. Para fins de transmissão da leptospirose, existe a possibilidade de transmissão a partir de alimentos, sejam alimentos naturais irrigados com água contaminada pela leptospira, sejam alimentos processados, enlatados por contaminação da leptospira na superfície desses alimentos embalados, enlatados e processados por ratos que possam ter, né, roedores que possam ter urinado nos depósitos onde esses alimentos processados ficaram, mas essa é uma via de transmissão mais rara e não corresponde a um número que tenha tanta importância epidemiológica, mas é possível que a transmissão aconteça dessa forma. Não existe uma recomendação assim não sei se a pergunta queria saber, quem perguntou queria saber sobre um produto específico para eliminar, mas assim, é uma eliminação com água e sabão mesmo, uma higiene com água e sabão é suficiente para que virtualmente a gente elimine a chance de transmissão por essa via. Lembrando que ela é absolutamente exceção, mas é possível porque a leptospira sobrevive semanas ou meses no ambiente, desde que o ambiente tenha uma temperatura favorável a ela, por isso ela é mais comum nos países tropicais. O Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, inclusive, tem uma seção específica para isso, é de fácil acesso, basta entrar no Google e digitar Guia de Vigilância Epidemiológica 2019, que direciona rapidamente para baixar esse manual, e tem várias orientações em relação à limpeza de superfícies ambientes, que pode ser feito, né, com água sanitária sim, com álcool, mas aí vai variado de que grau de contaminação, principalmente no contexto de enchentes e alagamentos que estamos falando. Mas basicamente uma limpeza adequada com água e sabão é suficiente para eliminar a maior parte aí e tirar o risco, né, da transmissão da leptospira. Pois é, um primeiro cuidado é o cuidado pré-exposição, ou seja, se for possível, antes de ter contato com a água de enchente, de alagamento ou de lavoura úmida, ou a lama e dejetos oriundos de uma enchente, um alagamento, é preciso que se utilize equipamentos de proteção individual para evitar o contato da pele, e principalmente de mucosas e de pele lesionada com qualquer uma desses meios possíveis de transmitir a leptospira. Depois do contato feito, é recomendado que se lave bem a região com água e sabão. Outros produtos são abrasivos para a pele e não são recomendados, porque pode inclusive fazer microlacerações, né, microferimentos na pele e facilitar a penetração da bactéria. Mas aí, né, a gente deve chamar atenção muito mais para a prevenção no sentido de não se expor eletivamente a essas águas e lamas potencialmente contaminadas de enchente, quando for possível a utilização prévia, né, de um equipamento de proteção, botas e enfim, não fazer a limpeza de áreas pós-enchente de chinelos e descalço, né, sempre usar
calças de preferência impermeáveis aí, de plásticos e essas que se usa aí para proteger da chuva que os motoqueiros utilizam, e as botas, né, de cano elevado também de plástico aí, para poder realmente evitar o contato com a pele e com mucosa. Pois é, um dos benefícios do tratamento na fase precoce, em que ele é questionável, pelo menos pelo que a literatura apresenta, se vai haver redução mesmo da mortalidade e da progressão para formas graves, é de reduzir a quantidade, a concentração e o tempo de eliminação da bactéria na urina. Demora um tempo até que haja a supressão da eliminação, mas acredita-se que ao fim da antibiótico terapia, que dura de 5 a 7 dias, já haja muito pouco ou quase nada de eliminação da leptospira na urina dos humanos. Bom, parece que não temos mais perguntas, era isso por hoje. Agradeço aí a participação, a atenção de todos e todas, e até uma próxima.